galerinha do sexto ano, eu sou a Marcele Amaro, professora de língua portuguesa. A gente já se encontrou na videoaula anterior, né, para falar sobre o módulo 4 e hoje nós estamos aqui para falar sobre o capítulo 5. O capítulo 5 vai falar sobre os verbos. O que é um verbo, gente? Em língua portuguesa, verbo são aquelas palavrinhas que vão indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Professora, ainda não entendi. Calma, vamos por partes. Se eu digo assim, sorrir, se eu pego essa palavra, sorrir, você consegue realizar essa ação aí da tua casa? Você consegue sorrir? Sim? Então, sorrir é um verbo. Se eu digo assim, eu estou feliz, se a gente pega essa palavrinha, estou, essa palavrinha, estou, não está me indicando um estado? Sim, né? Então, estou também é um verbo. Tudo bem? Se eu digo assim, relampejou muito ontem à noite. Relampejar não é um fenômeno da natureza? Sim, né? Então, relampejar também vai ser um verbo. Além disso, o verbo vai se caracterizar pela possibilidade de se modificar para indicar o tempo em que determinada ação aconteceu, a pessoa do discurso a qual se refere determinada ação e o modo daquela ação. Não deu para entender muito bem? Então vamos lá, ó. Olha esse exemplo que eu vou dar. Aqui eu tenho uma apostila, certo? Se eu faço assim com ela, peraí, deixou de ser uma apostila? Não. Se eu faço assim com ela, deixou de ser uma apostila? Não. Se eu faço, deixa eu ver, assim com ela, deixou de ser uma apostila? Não. Mesma coisa vai acontecer com os verbos. Os verbos vão apresentar uma forma original e a partir dessa forma original, ele vai poder se modificar para indicar, como a professora já falou, tempo, pessoa do discurso e modo. Vocês querem exemplos, não é verdade? Olhem para o quadro. Aqui eu tenho eu viajar. Viajar é a forma original do verbo, né? Mas eu posso modificá-lo para indicar tempo. Eu posso dizer eu viajarei. Então, essa forma verbal viajarei me deixa claro uma ideia de futuro. Ou seja, eu modifiquei meu verbo para indicar futuro. Até aqui foi? Sim? Além disso, essa forma viajarei permite que a gente identifique a qual pessoa do discurso aquela ação se refere. Quem é a única pessoa que pode falar viajarei? Eu, não é verdade? Ou seja, a primeira pessoa do singular. Show? Então, essa forma viajarei deixa claro também a pessoa do discurso, ou seja, a primeira pessoa do discurso. Foi? Tranquilo, gente? Além disso, essa forma verbal aqui vai deixar claro o modo. O que é um modo, gente? O modo é como determinada ação vai se apresentar. A ação pode se apresentar como uma certeza, tá? Um fato. A ação pode se apresentar como uma possibilidade, como uma hipótese, como um desejo. Ou a ação pode se apresentar como uma ordem. Aqui, eu viajarei. Essa ação se apresenta como o quê? Como um fato, não é verdade? Como uma certeza. Eu viajarei. É algo que vai acontecer. Então, essa forma verbal, viajarei, permite que a gente identifique o modo. Show? Tranquilo? Olhem esse outro exemplo aqui. Se eu dissesse, se eu viajasse, traria muitos presentes a você. Essa forma, viajasse, mostra pra gente qual ideia de modo? Uma ideia de possibilidade, não é mesmo? Então percebam, eu tenho um mesmo verbo viajar, forma original, que se modificou para representar presente, passado e futuro, que se modificou para apresentar as pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e se modificou também para indicar um determinado modo que aquela ação vai se apresentar. Ou seja, me indicou uma certeza e uma possibilidade pode também indicar uma ordem. Foi? Até aqui tudo bem, gente? Sim? Vamos continuar? Vou apagar o quadro e vou reescrevê-lo. Quadro novo para vocês. Nós vamos falar agora, nessa segunda etapa da aula, um pouco mais sobre os modos verbais e sobre os tempos verbais. Antes de falar um pouco mais sobre os modos verbais e sobre os tempos verbais,
eu queria falar sobre algo muito importante com vocês. Pensem comigo, a quantidade de verbos é muito grande, não é verdade? Então, para organizá-los, a gente vai colocar ele dentro de caixinhas. Que caixinhas são essas? Essas caixinhas chamam-se conjugações. Então, os verbos serão divididos em conjugações. Guardaram essa informação? Vamos voltar um pouquinho. Lembra que a professora falou que o verbo vai apresentar uma forma original e vai se modificar? Sim, né? Essa forma original chama-se infinitivo. E a depender da forma que esse verbo termina no infinitivo, ele vai poder ser colocado dentro da caixinha de primeira conjugação, dentro da caixinha de segunda conjugação e dentro da caixinha de terceira conjugação. Galera, não são caixas de verdade não, tá? A professora tá falando assim só para facilitar o entendimento. A questão é que os verbos serão classificados em verbos de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação, a depender da forma que termina esse verbo no infinitivo. Tudo bem? Na forma original. Para ficar mais fácil, olhem para o quadro. Ó. Verbos que terminam em AR serão verbos de primeira conjugação. Olha o verbo amar. Essa forma original do verbo amar, ou seja, esse infinitivo, não termina em AR? Sim, né? Então, amar é um verbo de primeira conjugação. Já os verbos que terminarem em ER serão classificados como verbos de segunda conjugação. Nós temos aqui o verbo correr, tá bom? Também serão verbos de segunda conjugação aqueles que terminarem em OR, tá? Temos como exemplo o verbo por. Show? E os verbos que terminarem em IR serão os verbos de terceira conjugação, tá? Exemplo, o verbo sorrir. Então, vamos lá, só para saber se vocês entenderam. Se eu digo assim, se eu viajasse, traria muitos presentes. Igual o exemplo da primeira parte da aula. Se eu viajasse, traria muitos presentes. Essa forma verbal, viajasse, pertence a qual conjugação? E aí, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa forma que está modificada, né, para indicar tempo, pessoa e modo, viajássemos, e vai colocar na forma original. Qual é a forma original de viajássemos? Viajar, isso mesmo. Então, você vai colocar o seu verbo no infinitivo, viajar, e vai ver como termina esse infinitivo. Esse infinitivo não terminou em AR? Sim, né? Então, a forma verbal viajássemos pertence à primeira conjugação. Por quê? Porque ela veio do verbo viajar, que termina em AR. Foi, gente? Tranquilo? Acho que sim, né? Então, recapitulando, os verbos serão classificados em conjugações. Primeira conjugação, os que terminam em AR. Segunda conjugação, os que terminam em ER ou OR. Terceira conjugação, os que terminam em IR. Até aqui tudo bem? Prosseguindo a aula, então, vamos falar sobre os modos verbais, que a professora citou lá no início da aula, mas ela não explicou muito bem o que são os modos verbais. Os modos verbais são basicamente a forma com que uma ação vai se apresentar. A ação pode se apresentar indicando uma certeza, pode se apresentar indicando uma possibilidade e pode se apresentar indicando uma ordem, tá bom? Quando a minha forma verbal indicar uma certeza, nós diremos que aquele verbo encontra-se no modo indicativo. Então, o modo indicativo é o modo da certeza. Exemplo, eu viajarei. É algo que vai acontecer, não é? Não é uma certeza, não é um fato? Sim, então essa forma verbal, viajarei, encontra-se no modo indicativo. Show? Segundo modo, o modo subjuntivo. O modo subjuntivo é o modo da dúvida, da possibilidade, da hipótese, do desejo. Tudo bem? Então, se eu digo assim, se eu viajasse, traria muitos presentes. Esse viajasse está revelando o quê? Revelando uma possibilidade. Não é algo que aconteceu, por exemplo. Não. É algo que poderia ter acontecido. Conseguem perceber? Se eu viajasse, traria muitos presentes. Terceiro modo
modo, galera? O modo imperativo. É o modo da ordem, do pedido. Se eu falo assim, não viaje, eu estou te dando uma ordem, tá? Então, essa forma verbal aqui, viaje, apresenta-se no modo imperativo. Quase que a professora errou, né? Apresenta-se no modo imperativo. Então, recapitulando, o modo, né, é a maneira da qual a ação verbal vai se apresentar. Tudo bem? Pode se apresentar indicando uma certeza, então aí eu teria modo indicativo. Pode se apresentar indicando uma possibilidade, dúvida, desejo, terei modo subjuntivo. E pode se apresentar indicando uma ordem, um pedido, terei modo imperativo. Todo mundo conseguiu entender? A professora vai apagar mais uma vez o quadro e vamos para a terceira parte da aula. Terceira e última. Vamos lá, gente. Vamos falar agora sobre tempos verbais. A gente sabe que uma ação pode acontecer no presente, no passado ou no futuro, não é verdade? Porém, agora eu vou apresentar uma informação nova a vocês. Lembra dos modos verbais que a gente acabou de estudar? Sim, né? O que vocês precisam saber? Vocês precisam saber que cada modo verbal apresentará tempos verbais. Como assim, professora? Dentro do modo indicativo, eu terei um presente do indicativo, terei um pretérito do indicativo, ó, pretérito e passado é a mesma coisa, e terei um futuro do indicativo. Dentro do subjuntivo, eu terei um presente do subjuntivo, um tipo de passado do subjuntivo e um futuro do subjuntivo, tudo bem? O modo imperativo eu falo mais pra frente, pode ser? Vamos aqui olhar pro quadro, ó. Apresentei aqui pra vocês no quadro os tempos verbais do modo indicativo, tá? Eu tenho presente, passado e futuro. Passado, galera, também é chamado de pretérito, show? Então eu tenho o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Então percebam, dentro do pretérito eu tenho outros 3 tipos de pretérito. Conseguiram entender? Sim, né? O pretérito perfeito vai mostrar pra gente uma ação já realizada, que foi totalmente realizada, tá? Eu viajei. Eu viajei semana passada. Acabou. Foi uma ação que começou e terminou. Concordam? Já o pretérito imperfeito vai mostrar uma ação que perdurou no passado, ó. Eu viajava toda semana ano passado. Ou seja, foi algo que perdurou. Conseguem perceber? Sim, né? Agora vamos ver o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é pouquíssimo usado pela gente no dia a dia, mas vocês precisam saber, tá? A forma vai ser viajara. Percebam que não é viajará, é viajara. Show? Essa forma de pretérito mais que perfeito vai indicar um passado do passado. É isso que vocês precisam saber. Exemplo, eu viajara quando ela me visitou. Ou seja, você já tinha viajado quando ela visitou você. Percebam que ela te visitou no passado, não é verdade? Ela visitou você no passado, concorda? Mas antes dela visitar, o que aconteceu? Você já tinha viajado. Conseguiram entender? Vamos falar sobre o futuro. O modo indicativo apresenta 2 futuros, o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é uma ação que vai acontecer. Eu viajarei. Foi? E o futuro do pretérito é algo que aconteceria, tá bom? Então, eu viajaria se tivesse dinheiro. Todos conseguiram entender? Sim? Agora vamos para os tempos verbais do modo subjuntivo, beleza? Então, galera, estamos aqui com os tempos verbais do modo subjuntivo. O subjuntivo vai apresentar presente, pretérito imperfeito e futuro, beleza? Lembrem-se de que o modo subjuntivo é o modo da dúvida, da hipótese, da possibilidade, do desejo. Show? Olhem para o quadro. Exemplo de pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu viajasse, traria muitos presentes. Conseguiram entender? Sim? É assim que o verbo vai ficar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Foi? Percebam que ele vai indicar, né, um certo desejo. Se eu viajasse, traria muitos presentes. Beleza? Vamos continuar. Presente do subjuntivo. É necessário que eu viaje para que encontrar a minha amiga. Então, percebam que eu viaje. Essa forma verbal encontra-se no presente
do subjuntivo. Percebam que trata de uma possibilidade, tá bom? É necessário que eu viaje, tudo bem? De um desejo também. Foi? Vamos agora para o futuro do subjuntivo. Quando eu viajar, trarei muitos presentes. Ou seja, é uma hipótese, não é algo que vai acontecer com certeza, não, é algo que pode acontecer. Quando eu viajar, trarei muitos presentes. Todo mundo conseguiu entender? Sim. Agora sobre o modo imperativo, que é o modo da ordem, tá? O modo da ordem, o modo do pedido. O modo imperativo não vai apresentar presente, passado e futuro, tá bom? Porque como o modo imperativo é o modo da ordem, entende-se que ele ocorre naquele momento da fala. Show? O que vai acontecer é que o imperativo vai possuir uma forma de imperativo afirmativo, ou seja, quando você manda alguém, sei lá, fazer alguma coisa, e o modo de imperativo negativo, quando você manda alguém não fazer determinada coisa. Então, ó, feche a janela. Não feche a janela. Então, essas formas verbais encontram-se no imperativo. Uma no imperativo afirmativo, outra no imperativo negativo. Foi, gente? Sim? Agora, gente, para terminar a nossa aula, eu venho apresentar algo bem legal para vocês. Uma característica muito importante dos verbos. Os verbos, eles vão apresentar determinados sentidos no que diz respeito à duração da ação verbal. Tudo bem? Então, o verbo pode indicar a duração da ação verbal. Show? Como assim, professora? O verbo pode indicar pra gente uma ação que está se iniciando naquele momento, uma ação habitual, ou seja, que acontece sempre, uma ação que está em curso, ou seja, que está se desenvolvendo, e uma ação já concluída. Há essa característica do verbo de apresentar o sentido da duração, de apresentar um sentido de duração da ação verbal, a gente chama de aspecto verbal. Então, o aspecto verbal vai tratar, né, da duração da ação verbal. Show? Querem ver um exemplo? Se eu digo assim, eu viajava toda segunda-feira. Qual é a duração dessa ação? É uma ação que costumava acontecer, não é verdade? Então, é uma ação, ó, habitual. Foi uma ação habitual no meu passado. Se eu digo eu viajei, apresenta pra gente uma ação já concluída. Tudo bem? Se eu digo eu estou viajando, uma ação que está em curso. Se eu digo eu comecei a viajar, uma ação que está iniciando. Foi? Tudo bem, gente? Então, ó, nós terminamos aqui, fechamos a teoria do capítulo 5 e na sexta-feira, na nossa aula ao vivo, nós vamos resolver os exercícios juntos, tá bom? Beleza? Então é isso, gente. Foi um prazer estar com vocês, tá? Beijo e até a próxima videoaula.